Estamos na sala do Centro de Memória da ETEC João Jorge Aracide, hoje, 26 de maio de 2023, com o engenheiro agrônomo Ademir da Costa, professor da instituição. Ademir, professor, estamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite, né, de participar dessa entrevista com os alunos do segundo ano da ETEC João Jorge Aracide. E o nosso convite é para que o senhor fale um pouquinho sobre o teodolito, né, a sua função, o uso didático dele dentro da ETEC, né, e nas aulas práticas. Teodolito é um instrumento de medição de ângulos, né? O teodolito mede ângulos horizontais e verticais com precisão, né? No passado, o pessoal tinha esses teodolitos mais antigos aqui, eles eram teodolitos mecânicos, né? Muito mais difícil de fazer a leitura e menos preciso que os teodolitos atuais hoje, que eles já dão o ângulo horizontal e vertical de forma eletrônica. São utilizados aqui nas aulas, na disciplina de levantamento e representação topográfica, né? A gente vai para campo, levanta os dados da propriedade lá, os vértices da propriedade, da fazenda, qualquer coisa que a gente esteja fazendo um trabalho de campo. E depois, com essas medições de ângulos horizontais e verticais, a gente vai para o escritório, uma parte de escritório, e nós vamos trabalhar esses dados coletados do campo, né? Inclusive, a gente está nessa fase com os alunos agora, que é a informatização dos dados. A planilha lá de Excel, eles estão fazendo na calculadora, mas dá para informatizar essa informação. E essa informação que a gente coletou no campo vai para a sala de aula e vai gerar o quê? Uma representação topográfica, uma planta do trabalho que a gente fez no campo. Então, no nosso caso, a gente utiliza muito em aula de levantamento e representação, onde os alunos podem acompanhar todas as fases, desde o levantamento até chegar lá na planta, né? O cálculo de área e a representação dessa área num documento, né? Seja para qualquer fim aí. Topografia é muito utilizado para medir uma propriedade, para confirmar informações de área. Às vezes você vai fazer um plantio, saber qual que é a área, para ver quanto eu preciso adquirir de adubo, de semente, se for plantar, essas coisas todas são utilizadas, tá? E como que usamos esses teodolitos? Por exemplo, esses teodolitos que nós temos aqui, na prática, como que podemos utilizá-los? Como eles eram utilizados? A ideia de teodolito, o que aconteceu, os equipamentos evoluíram, né? Eles têm o tripé, você vai lá, vai estacionar o tripé em cima do seu vértice, né? do seu piquete lá, que é físico lá no local da propriedade lá. Estacionado, né? Nós trabalhamos assim, a gente determina o norte, né? Tem inclusive o norte magnético e o norte verdadeiro. A gente consegue a campo determinar com o teodolito o norte magnético. A gente faz uma conversão disso através do site, que ele atualiza isso, porque tem uma declinação magnética da Terra. Ele converte esse norte magnético em norte verdadeiro. Então, que a gente chama de verdade de azimuth, que é o nosso primeiro levantamento com relação ao azimuth. E depois nós vamos então medindo o ângulo, primeiro azimuth, a distância até o próximo vértice, né? Depois pega o equipamento, vai para o segundo vértice, zera esse ponto que a gente mediu primeiro, coloca para o próximo ponto, né, ré e vante, que a gente chama, e vai medindo ângulos e distâncias. Utilizando a régua. As medições de distância, elas podem, no caso do teodolito, o teodolito só faz medição de distância indireta. A gente faz o que a gente chama de estadimetria. Nós temos uma régua, que você vai fazer a leitura do fio superior, do fio médio e do fio inferior, e a diferença em centímetros corresponde, a cada centímetro corresponde a 1 metro, né? É difícil a leitura, né? Não tem tanta precisão como teria numa estação total, que ela emite um laser, o tempo que o laser leva para ir voltar até a estação e calcula a distância que tem daquele ponto com mais precisão. Uma outra diferença da estação para o teodolito é que toda a informação coletada ele armazena dentro do próprio equipamento e é descarregado no escritório depois para serem trabalhados esses dados. No caso dos teodolitos, a gente tem a caderneta de campo, que os alunos trabalham com ela, a caderneta de campo, que é um papel físico, né? Tem que ficar anotando, e às vezes o erro humano pode ser muito pior aí, porque você pode fazer uma leitura errada,
pode anotar isso aqui, o valor errado, e na hora que chegar lá no escritório, nos cálculos, aí a tolerância, né, existe uma tolerância de erro lá de ângulo. Não se aceita, precisa voltar para o campo para conferir tudo novamente. Então isso quanto mais moderno o equipamento, menores são os erros, e isso, o pessoal na topografia teve muito ganho com os equipamentos modernos, e hoje já partiram para o GPS, para os drones, né? Mas nas escolas, tanto nas escolas técnicas, que é o caso da nossa, como nas faculdades de agronomia, é comum o teodolito para ter aula de topografia. Estacionar o equipamento é complicado, né? Os meninos sabem disso, dá um trabalhinho, ficar em cima do piquete lá, mas é possível, né? Isso faz parte do aprendizado dos jovens. Certo. E esses modelos que nós estamos aqui, eles eram utilizados dentro da ETEC, né? Nas aulas? Sim. Qual é o componente curricular que utilizava esses e que utilizamos ainda? A disciplina no passado chamava topografia, hoje é levantamento e representação topográfica, né? Mudou a nomenclatura da disciplina, e nessa disciplina hoje foram incluídos imagens de satélite, né? Coisas que não tinham no passado. E a informatização, o negócio era tudo caderneta de campo, mesmo cálculo na mão lá. E hoje modernizou bastante. O pessoal usou muito, né? O pessoal até brincava, isso aqui não era um teodolito, era um teodossauro, né? Porque é muito antigo. E hoje realmente eles viraram peças de museu, né? O pessoal não utiliza mais, difícil a leitura, inclusive esses mais antigos, eles têm uma bússola interna, né? Para a gente calcular sempre os azimuts lá. Mas são coisas complicadas. Você mexe com a bússola, qualquer coisa metálica que tiver perto vai mascarar a leitura, né? E muito mais difícil as leituras de se fazer. A tecnologia veio para isso, para facilitar o trabalho, né? Mas assim, com relação aos escritórios hoje, falar que todo mundo está usando teodolito, eles não utilizam mais. Quer dizer, o pessoal que quer ter ganho de produtividade no escritório, eles acabam utilizando os equipamentos mais modernos. Mas para fins didáticos, muito útil, né? O pessoal, os princípios da topografia, eles estão vivenciando isso, passam obrigatoriamente por isso, somar ângulos, subtrair ângulo, né? Transformar ângulos externos em azimutes, transformar azimutes em rumos e calcular lá as coordenadas cartesianas com a lei do seno e cosseno, que é a matemática. Então a gente acaba envolvendo bastante disciplina aí nesses cálculos. E é isso que eles aprendem aqui na escola? Sim, eles estão nessa fase agora, de escritório, levantaram os dados do campo, e agora a gente está fazendo o cálculo de área. A gente vai calcular a área para poder gerar a representação topográfica disso. Depois nós vamos para a informatização, né? Para o computador, que é muito mais tranquilo você pegar lá uma imagem de satélite, né? Mas o levantamento de campo é muito legal. E esse trabalho que os alunos estão desenvolvendo agora, com o teodolito mais moderno, é possível fazer com aquele teodolito, por exemplo? Não. Não? Não, é possível, a gente consegue voltar lá no passado e medir ângulos e distâncias, normal. Normal. O que mudou hoje? O equipamento não está no museu, que a gente está usando. Sim. Ele é mais moderno, ele faz leitura eletrônica, entendeu? Ele te dá os ângulos lá no visor de LED. O visorzinho você já lê lá o ângulo direto. Mais moderno seria se ele descarregasse, se armazenasse essa informação e descarregasse no escritório. A gente passou isso para a caderneta de campo e agora a gente está digitando lá, entendeu? Mas isso aqui não, isso aqui você tem que olhar e enxergar lá dentro, ver a leitura do ângulo. Às vezes precisa de uma lupa para poder enxergar lá dentro, é difícil. E às vezes faz uma leiturinha errada, anota errado, pronto, o trabalho seu de campo está correndo o risco de ter que ser refeito. Né? Então, qual a importância do teodolito para a área agrícola? É o equipamento que vai te medir a área, né, determinar a área do seu projeto, para que você seja mais preciso naquilo que você está fazendo. A gente está vendendo uma propriedade, essa propriedade tem 100 alqueires, na verdade tem 102. Quando você mede a propriedade, você eu tenho 102, não tenho 100. Eu vou comprar adubo para plantar 50 hectares de roça. Aí de verdade você tem 60, você compra adubo para 50, você não sabia que tinha 60, vai faltar adubo. Ou pode sobrar. Então eu preciso saber da minha área, quanto mede a minha área, para poder fazer os meus projetos. Então, obrigatoriamente, muitos projetos passam pelo cálculo de área.
Ah, porque as recomendações de adubação é tudo por hectare. Então eu preciso saber quantos hectares que eu tenho na propriedade para que eu possa então fazer os meus cálculos. Não dá, eu acho, não tem achismo, eu preciso calcular. Certinho. Preciso calcular. Então nós temos aqui alguns exemplos. Nós temos esse teodolito. Esse é o nível, né? Nós vamos ter, existe o teodolito e o nível, nós temos um nível eletrônico aqui também, tá? Que a gente consegue fazer o nivelamento. E nós temos os teodolitos, que evoluíram, né, desses mais antigos aqui dos Vasconcelos para esse teodolito eletrônico aí. Esse era um nível antigo, né? Serve para fazer nivelamento. Nivelamento. E a função do pêndulo? É para manter... Todos têm, né? Esse todos tem, têm. aquele lá tem. Esse era imagina você no campo carregando todo esse peso, né? Sim. Então, isso é até para questões do pessoal que trabalha. Mas ele mantém aqui, como a gravidade mantém ele nivelado, né? Por gravidade. Mas não tem tanta precisão, tá? Mas é um meio, e aqui tem um nível de bolha, né? Inclusive no teodolito nosso, mais moderno que a escola está usando, ele tem os níveis de bolha, a gente tem que colocar ele no nível lá, através do tripé, que é desse tipo aqui, um pouquinho mais moderno, mas o princípio é o mesmo. Isso tem que ficar nivelado. Tá? E colocar o equipamento aqui em cima, fixar ele. Tá? Então, usando esse material, era necessário quantas pessoas para fazer esse trabalho? Normalmente no campo, você tem uma pessoa que fica no equipamento fazendo as medições e vai uma outra pessoa na frente, né, levando as miras, as balizas, né, ou as réguas para fazer estadimetria. Normalmente, no trabalho de topografia são 2 pessoas. E um que anota, né, que faz a leitura. O que fica no aparelho, ele que vai fazer as anotações na caderneta de campo. E hoje? Esse nosso também é a mesma coisa. Precisamos de no mínimo 2. Um que fica lá lendo o ângulo, né, e o outro que direciona, né? Inclusive, nas nossas aulas a gente até traz um pouquinho de tecnologia, traz um walkie-talkie aí, porque está longe lá, como é que fala? Ficar gritando, né? Então, a gente vai se comunicando aí, porque às vezes está 200, 300 metros, a gente não consegue ficar falando, gritando de um lado no outro. Mas a ideia é essa, o cara vai lá na frente, olha, naquele ponto, você vai achar aquela baliza para ver o ângulo, né? Põe a régua para fazer a leitura estadimétrica. O princípio é o mesmo. O que mudou foi a facilidade do equipamento, a precisão do equipamento, isso alterou bastante. Tá certo. Gostaria de estar fazendo alguma pergunta, professor? Eu acho que não. Tá bom. Tranquilo? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eles estão aí fazendo os cálculos hoje, né? Tivemos aula. É gostoso, a gente vai por etapa, é um processo, envolve muita conta, envolve outras disciplinas, envolve a matemática aí, né? A parte de trigonometria, graus, né? Bem legal esse negócio aí. Então, o que é bacana também é observarmos essa evolução do teodolito dentro da nossa ETEC, né? Dentro do centro de memória. Então, nós temos um nível e os teodolitos, os Vasconcelos aqui. Depois o colégio teve um russo eletrônico, ele era até dessa caixa aqui, mas ele não está aqui. Tem um teodolito russo, que ele já era mais moderno, mas ele ficou muito tempo sem uso. E ele acabou perdendo um pouco o uso dele. E aí, recentemente, a escola adquiriu um nível novo e adquiriu um teodolito novo, né? Mas o ideal seria evoluir mais ainda para uma estação total. Hoje, né, as medições, se você quer ganhar tempo no campo, você vai para uma estação total. Tudo automatizado. Você mede, a estação mede ângulos horizontais e verticais e distância de forma eletrônica. O nosso nível, o nosso teodolito só mede ângulos horizontais e verticais, mas não mede distância de forma direta. A gente faz medição indireta de distância. Aí que entra então a função do professor, fazendo todas essas orientações, todo esse aprendizado. Mas na própria graduação minha, de qualquer agrônomo aí, eles usam o teodolito. Isso faz parte, eu acho que precisa conhecer os princípios, né? Onde começou. O que mudou? Mas por que a gente não usa um Vasconcelos? Porque hoje você tem teodolito com um pouco mais de precisão. Precisão é um problema, né? Dependendo do trabalho que você faz,
Um teodolito mais antigo, ele é muito menos preciso, né? As leituras, é como se fosse, na verdade, um transferidor que tivesse ali dentro, né? Que mede os 360 graus de ângulo. Então, imagina um negócio físico desse, você demarcar lá, né, esses segundos, é difícil, né? Muito difícil, tá? Então, às vezes, você coloca ali para cada grau 3.600 segundos. Então, imagina você ter 360 graus e cada grau desse aí você ter 3.600 segundos dentro de cada grau. Então, imagina uma pizza picotada, né? Seria muitos pedacinhos. Difícil de você fazer isso aí com equipamento antigo. Né? Agora, o eletrônico não, aí tem toda uma tecnologia. Tá certo. Bom, professor, então agradecemos. Eu que Ficamos agradeço. muito felizes, né, por compartilhar conosco toda essa aula sobre o teodolito. E, né, os meninos não têm mais nenhuma pergunta. Não. Tá bom, Então, eu que agradeço. podemos finalizar assim, foi muito importante, né? Essa contribuição para a história da instituição, para a história do Centro de Memória, né? E para a nossa aprendizagem mesmo. Então, ressaltamos a importância dessa evolução, de guardar, né, todo esse teodolito, porque faz parte da nossa história, né? Faz parte desse aprendizado didático. Né? Se você trouxer um ex-aluno aqui, eles aprenderam isso. Entendeu? E os alunos hoje, né? O jovem hoje é muito tecnológico, nem tem interesse no negócio disso. Eles gostam de coisas eletrônicas, né? Para olhar só por curiosidade, né? Coisa mecânica, acho que eles não são muito, assim, eles são mais digitais e pouco analógicos, né? Então, mas a gente vai modernizando. Poderia modernizar mais, claro, poderia ter uma estação, um drone, né? Mas a gente está no meio do caminho. Nem tão antigo, Vamos ficar na torcida, né? Nem tão moderno, né? Então, tá bom? Então, tá bom, professor. Muito obrigada. Isso, eu que agradeço. Descemos.